Olá pessoal, bom dia, mais uma semaninha, hoje é a nossa 24ª aula, encerrando a apostila 8, né, estamos chegando no final, encerrando então a apostila 8. Então pessoal, o nosso tema, como eu falei na semana passada, também chuchu o tema, super fácil, super tranquilo, tema gostoso de trabalhar, porém, você tem que ter muito cuidado na forma como as universidades apresentam esse tema. Até porque, quando a gente falou semana passada de mercantilismo, como não é um tema difícil e a banca sabe que não é difícil, ela procura dificultar com algumas pegadinhas. O absolutismo é a mesma coisa, ok? Turma, absolutismo e mercantilismo, como a gente viu na semana passada, unha e carne, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na lousa para a gente começar por ela, lousa branca, depois eu vou para a lousa digital, tá ok? Então vamos lá. Gente, o absolutismo é a concentração de poderes nas mãos do rei. Cuidado para você não confundir com a formação do Estado Nacional. A formação do Estado Nacional, que a gente viu em Portugal, que a gente viu na Espanha e que a gente viu na França e na Inglaterra lentamente, aquilo ali é a centralização. Então você está centralizando o poder, centralizando. O absolutismo é a concentração, ou seja, todos os poderes imagináveis estão nas mãos do rei absolutista, beleza? Então, todo o poder que você possa imaginar, o executivo, o legislativo, a justiça, o exército, a economia, estão nas mãos do rei absolutista. Então, é a concentração de poderes. Aí, turma, eu tenho as duas teorias que organizam isso. Quais são as duas teorias? A teoria do direito divino, que traz esse cara aqui, ó, como seu mais importante expoente, o Bossuet, e junto com Bossuet tem o Bodin. Podemos chamá-lo também de Bodin. Tá? Então são dois, tá? Repare que os dois são franceses, porque o absolutismo mais forte é o francês. Tá? Então você tem ali o Luís XIV, que é o grande expoente do absolutismo. Então você tem o Bossuet e o Bodin, ou Bodin, os teóricos do direito divino. Gente, eu não estou falando direito divino, então o poder vem de Deus, tá? Então esses caras vão dizer, pela graça divina, o rei foi escolhido por Deus para governar o reino. Então, questionar o rei é questionar a Deus. Então, pessoal, a explicação aqui se dá no plano divino. Aí lembra lá no Renascimento Cultural que esses dois estão brigando? Tá vendo? Teocentrismo e antropocentrismo. Essa teoria é a mais famosa. Mas o cara mais famoso está aqui, que é o Maquiavel. E o Maquiavel vai dizer, não tem nada a ver. Maquiavel vai dizer, não tem nada a ver esse negócio de Deus. Olha o enfrentamento. Maquiavel vai dizer, o rei tem que ter todos os poderes, porque o rei foi preparado como homem, como ser, para governar o reino. Então ele é absolutamente antirreligioso. Claro que ele não briga com a igreja, mas ele diz, a igreja não tem que se meter. A igreja não se meta. Aí ele até brincava na época, dizendo assim, tá bom, ô Papa, então eu quero que o rei diga para 1 milhão de súditos famintos que os súditos têm que fazer o que ele manda, porque Deus quer assim. Ninguém vai obedecer. Então o rei, ele é preparado para governar. Por que ele é preparado para governar? Porque desde o nascimento ele foi conduzido ao trono. Então, Maquiavel, pessoal, Maquiavel é um dos expoentes. E o Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, italiano, né, das cidades italianas, e o Thomas Hobbes, britânico, inglês, os dois vão defender a tese do absolutismo antropocêntrico. Ou seja, por que o rei deve governar? Porque ele, rei homem, ser humano, foi preparado para isso. Enquanto que o Bossuet e Bodin vão dizer o quê? Que não tem nada a ver ele ser homem ou não. Ele é preparado porque ele foi escolhido por Deus. É uma intervenção divina. Aquela velha briga de teocentrismo e antropocentrismo. Beleza? Moçada, aqui você tem a base do absolutismo.
O absolutismo é isso aí. Agora nós vamos para a lousa, porque eu preciso falar um pouquinho de Inglaterra e França. Nós falamos há algumas semanas atrás de Inglaterra e França, aí falamos depois com mais segurança, né, e firmeza de Portugal e Espanha, e hoje nós vamos falar de Inglaterra e França novamente. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, nas monarquias nacionais, beleza, absolutismo. Então, aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Turma, de onde vem o poder? O rei lutou para centralizar o poder. Acabamos de falar na semana passada de mercantilismo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quais foram os países mercantilistas? Só 4. Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Aí, de quebra, Holanda, 5, e as cidades alemãs. Beleza? Ou seja, temos apenas 4 grandes monarquias. 4 grandes monarquias. A Holanda está fora por enquanto, tá? Então, ó, monarquias nacionais, e podemos dizer que as monarquias nacionais evoluíram para o que a gente chama de absolutismo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é, então, o Maquiavel, tá? E a obra mais importante do Maquiavel é a obra O Príncipe, tá? Então a obra mais importante do Nicolau Maquiavel, ó, esse aqui, é o livro O Príncipe. No livro O Príncipe, pessoal, a gente tem uma diretriz do Maquiavel dizendo como que o rei deve se comportar diante dos seus súditos. Lembra, pessoal, que o rei, ele é, na visão de Maquiavel, o dono do reino. Ele é dono do reino. Então, o rei deve fazer tudo para manter a paz e a ordem dentro do reino. Então, turma, nesse livro, O Príncipe, o Maquiavel sugere como que o rei deve governar. Então, para Maquiavel, isso pode chocar a gente, mas o Maquiavel está preocupado em manter a paz e a ordem. Paz e a ordem. Então, como ele quer manter a paz e a ordem, o Maquiavel diz, olha só, o rei não pode ser amado nem odiado. O rei tem que ser temido. Porque quem odeia faz tudo para derrubar e quem ama trai. Então, o rei tem que ser igual a um pai temido. Tá? Nunca amado, nunca odiado, ou seja, saia dos extremos. E ao rei cabe ser violento, agressivo, bondoso, impetuoso. Ou seja, Maquiavel vai dizer, o rei sempre bondoso vai ser passado a perna pelo povo. O rei muito agressivo vai ser odiado pelo povo. Então o rei ele tem que equilibrar, porém ele tem que ser mais vezes autoritário do que bondoso. Aí, turma, vem essa frase aqui famosa, que é, olha o termo, atribuída a Maquiavel. Os fins justificam os meios. Essa frase é atribuída a Maquiavel. Não está em nenhuma obra de Maquiavel, tá? Então Maquiavel não escreveu essa frase, mas ela é atribuída a ele. O que é os fins justificam os meios? Vamos lá. Quais são os fins? Paz e ordem. Aí no meio, tu pode fazer qualquer coisa. Paz e ordem é o fim. Então no meio, faça qualquer coisa, desde que alcance a paz e a ordem. Beleza? Agora, turma, essa frase que eu citei anteriormente, essa sim é de Maquiavel. E essa tem aparecido muito em prova. É melhor ser temido do que amado. Porque quem ama trai. Mas também não seja odiado, porque quem odeia faz tudo para derrubar. Então, essa frase de Maquiavel está na obra O Príncipe. É melhor ser temido do que amado. Tá? Essa frase é muito importante. Então, Maquiavel, pessoal, é o mais importante pensador do absolutismo. Tá ok? Aí, turma, a gente tem o Hobbes, o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes é aquele cara que vai escrever, né, vai escrever uma série de obras. A mais famosa dele é na qual ele cria a ideia do Leviatã. O Leviatã é o quê? É um monstro todo-poderoso. E esse Estado, que é um monstro todo-poderoso, tem que ser governado por alguém preparado para coordenar esse monstro poderoso que é o Estado. Quem é que está preparado para isso? Apenas o rei. Só o rei está preparado para isso. Então, o Hobbes vai dizer,
O poder do rei é identificado com o Estado. Os súditos, olha só, pessoal, essa é a grande sacada do Hobbes. Os súditos abrem mão da sua liberdade para ganhar paz e segurança. Ok? Muito parecido com Maquiavel. Só que o Maquiavel tem um outro caminho, o Hobbes outro, mas ambos estão na teoria do direito de fato, onde o rei é o único ser preparado para governar. Então, o Hobbes, pessoal, ele é chamado de contratualista. Esse termo, contratualista, é muito importante, porque depois entra no iluminismo. Então, o que é a relação rei-população? Você tem um Estado, tá? E esse Estado garante paz e ordem e você abre mão da sua liberdade. Por isso, um contrato. É como se você tivesse um contrato social. Eu prefiro ter segurança em nome de abrir mão da minha liberdade, ok? E aqui, turma, outra frase muito famosa do Hobbes, que é essa aqui, ó. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem devora o próprio homem. O homem come o homem mata o próprio homem. Então, com isso, o Thomas Hobbes justifica o absolutismo. Ele vai dizer o seguinte: o rei é o único ser capaz de organizar a sociedade para evitar que o homem devore o próprio homem. Então, o Thomas Hobbes também vai ser o defensor do absolutismo antropocêntrico. Tá ok, pessoal? Absolutismo antropocêntrico. E o último, pessoal, e muito pouco cobrado em vestibular, pouquíssimo, mas que também está nessa leva aqui do antropocêntrico, é o Grotius. Hugo Grotius. Ó, o Hugo Grotius vai dizer que o governo forte pode permitir, de novo, galera, a expansão social, ou seja, garantir melhor condição de vida para todo mundo, e com isso a paz interna. De novo, mais um batendo na paz. Paz e segurança. Todos eles batem na paz e segurança. Hugo Grotius, pessoal, aqui na UFSC, ele nunca apareceu. Tá? Nunca sequer foi citado. Mas é um terceiro nome importante. Então, todos eles defendem que o rei é o único ser capaz de manter a paz e a ordem dentro do reino. Beleza? Galera, aí a gente sai deles e vai para o direito divino. Agora sim, o direito divino. Ah, e o direito divino, ó, o Jacques Bossuet, olha a frase famosa do Bossuet: um rei. Monarquia mono, você só tem um rei. Uma fé, então a fé do rei é a fé de todos, e uma lei. Um rei, uma fé e uma lei. Então o Bossuet vai dizer que em nome de Deus, todos devem obedecer ao rei, porque esse rei te dá uma fé e essa fé te dá uma lei. Então, para o Bossuet, basta acreditar no rei como símbolo da Igreja Católica. Então, essa é a crítica do Maquiavel, tá? Aos defensores dessa tese. Eles não eram contemporâneos, mas o Maquiavel vai dizer: ô Igreja Católica, você está toda errada. Certo estou eu, ao dizer que o rei deve governar com mãos bondosas e mãos fortes. Não adianta dizer: ele é representante de Deus, que na hora que o bicho pega, Deus não vai intervir. Então esse cara já vai dizer: não, ele é o representante de Deus. Por isso a população tem a obrigação de respeitar a divindade do rei. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem o Bodin, ou o Jean Bodin, perdão, onde ele diz: o poder supremo sobre os cidadãos e súditos, sem restrições, determinados pelas leis. Ele para em leis, mas ele deixa subentender leis divinas. Então, as leis divinas, a lei da religião, a prática religiosa, é o que vai garantir o poder desse rei absolutista. Beleza? Moçada, então aqui você tem os 5 teóricos importantes. Na verdade, são 3. Maquiavel, Hobbes e Bossuet. Esses 3 são os mais importantes. E aí eu acrescentei com Bodin e com o Hugo Grotius, tá? Que era holandês. O Hugo Grotius, holandês. Beleza? Então a gente entra, pessoal, na consolidação de 2 monarquias que a gente viu o início delas. E agora a gente vai ver a consolidação delas. Beleza? Primeira monarquia, pessoal, a francesa. Tá? E é justamente na Guerra dos 100 Anos que a dinastia Valois
consolida o seu poder e cria e centraliza o poder nas mãos do rei. Vamos lá, moçada. Quem centralizou o poder nas mãos do rei de Portugal? 1385, a Revolução de Avis. E da Espanha, lembra, pessoal? 1492, com a união de Isabel de Castela e Fernão de Aragão. Agora, na França, galera, isso é chato pra caramba, mas pode aparecer. Foi a dinastia Valois, tá? Valois, Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, tá? Então, você não precisa conhecer a história da Joana d'Arc, tá? Você não precisa aprofundar nas relações da família de Valois, mas você precisa entender. Nós falamos em, lembra, pessoal, lá atrás, merovingios, carolíngios, capetingios e agora a dinastia Valois, que centraliza definitivamente o poder nas mãos do rei com a Guerra dos 100 Anos, tendo como figura mais emblemática a Joana d'Arc. Beleza? Galera, rapidinho, a gente já falou várias vezes, mas agora a gente organiza. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Uma guerra entre França e Inglaterra pela sucessão do trono francês. É só isso que aparece, olha que fácil. Então, o trono francês, você teve a morte do rei, não tinha ninguém para assumir, e aí os ingleses queriam assumir no lugar de um francês. Além disso, a Inglaterra disputava com a França a região de Flandres, região muito rica de comércio. Então, por que eu tive a Guerra dos 100 Anos? Sucessão do trono francês, beleza? O domínio sobre a região de Flandres e a conquista de outros territórios na França. Beleza? Morreu. Dinastia da Revolução, Valois, muito importante pra gente. E a França sai vitoriosa. É aqui que os vestimentos... Pessoal, a Guerra dos 100 Anos, ela normalmente é citada, mas muitas vezes eles colocam isso aqui. Morreu a guerra. É isso que você tem que saber da mais famosa, a mais importante guerra foi a Guerra da Reconquista. Mas a mais famosa guerra medieval é uma guerra medieval. A mais famosa guerra medieval é a Guerra dos 100 Anos. Beleza? Fechou? Ok? Pessoal, com isso, aí a dinastia Valois não tem sucessores e vem a mais famosa dinastia francesa. Essa você tem que saber. E tem coisinha aqui chata que aparece, tá? É a dinastia Bourbon. Luís XIII, XIV, XV, XVI, XVIII. Olha quantos reis importantes. Luís XIII formalizou definitivamente o absolutismo. Luís XIV, o rei sol, o Estado sou eu. Luís XV, justamente o do esplendor da cultura francesa. E o XVI, o que perde a cabeça com a Revolução Francesa. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Henrique IV casa-se com Margarida de Valois. E aí você tem o início da dinastia de Bourbon. Coisas importantes. Falamos na aula anterior, mercantilismo. Ó, tá aqui, começa aqui. Olha só, pessoal, Édito de Nantes, ou Edito de Nantes. Muito importante esse edito. Olha o que ele dá. Liberdade religiosa na França. Beleza? Então, turma, isso aqui, ó, são os primeiros reis praticamente fundantes da dinastia de Bourbon. Isso aqui cai em prova, tá, galera? Isso aqui cai em prova. Tá vendo? O mercantilismo só entra na França depois da Guerra dos 100 Anos, quando o poder está centralizado. É igual Portugal, é igual Espanha, é igual Inglaterra, tá? Aqui, ó, Édito de Nantes, quando se dá liberdade religiosa dentro da França, tá? Então isso aqui aparece muito em prova, tá? Beleza. Aí, turma, a gente tem o Luís XIII. Luís XIII, ó, é o cara que consolida o absolutismo e ele tem como seu grande assessor, ministro, o cardeal Richelieu. Essa parte aqui, pessoal, fica muito chata, mas ela é muito necessária, tá? Ó, então a França passa a ser o mais importante país da Europa continental, tira a Inglaterra, e ela vive a Guerra dos 30 Anos, a famosíssima Guerra dos 30 Anos, 1618, 48, que é uma guerra, inclusive, religiosa, tá? Então, ó, fechamos aqui o Luís XIII. Beleza? Cardeal Richelieu, consolidação do absolutismo. O que eu tenho que lembrar, pessoal? Eu só tenho que lembrar que todos os Luíses da França, do 13 em diante, são absolutistas. Se você lembrar isso, tá show. Então, o primeiro é o 13, tá? É o Luís XIII, o primeiro,
tá? Dessa linhagem que vai consolidar o absolutismo, ok? Aí, pessoal, a gente tem o 14, tá vendo? Olha lá, esse aqui é o fundamental, você não pode esquecer nunca. Apogeu do absolutismo. Olha só outro assessor importante, Cardeal Mazarino. Então, pessoal, antes era o Cardeal Richelieu, agora o Cardeal Mazarino. Olha como o rei absolutista, ele é sempre muito religioso e católico. Religioso e católico, tá ok? Então você tem o rei francês, a França foi muito religiosa, tá? Ó, o Cardeal Mazarino e o grande Luís XIV. Aqui, pessoal, Guerra dos 30 Anos, tá famosíssima porque pegou um período do governo dele também, ok? Galera, isso aqui já apareceu várias vezes em vestibular, pode aparecer para nós de novo. Rebelião das Frondas. É quando a população luta contra os tributos do governo absolutista. Então, os governos absolutistas, eles vão cada vez cobrando mais e mais e mais impostos da população pobre, inclusive, e também, é claro, da burguesia. Então, a população se manifesta contra os impostos do Estado absolutista. Tá ok, gente? Beleza? Fechou? Então, tá aqui o Luís XIV, tá? E aí, turma, o Luís XIV traz algumas frases importantes. Ó, colbertismo é o mercantilismo, que a gente viu na aula da semana passada. Lembra? Industrialismo, colbertismo. E aí ele traz essa frase e essa expressão. O Estado sou eu, Luís XIV. Ele estava naquela imagem do mercantilismo que eu coloquei para vocês. E o rei Sol, ele é o rei que é o centro de tudo. Então, qual é o símbolo do termo o rei Sol? É o rei onde tudo gira em torno dele. Então, ele é o grande símbolo do absolutismo francês. Aí, turma, você viu o Édito de Nantes. O Édito de Nantes dizia liberdade religiosa. Mas ele é muito absolutista e é o mais forte e é o mais famoso. Então ele criou o Édito de Fontainebleau. E esse édito acabou com a liberdade religiosa. Então você tem que conhecer o Édito de Nantes, pessoal. Esse édito cai muito em prova. O Édito de Nantes da liberdade religiosa. Beleza? Liberdade religiosa e depois acaba. Tá ok? Beleza? Pessoal, então aqui, ó, a obra maior do Luís XIV, o Palácio de Versalhes. Tá? Esse aqui é só os fundos do Palácio de Versalhes. Tá? Enorme, uma obra extremamente suntuosa, onde se questionou muito, claro, o gasto do dinheiro público da população numa obra para construir um palácio que abrigava. Pessoal, o Palácio de Versalhes abrigava 25 mil pessoas. 25 mil pessoas viviam no Palácio de Versalhes. Beleza? Turma, aí aquela nossa parte chata, mas que a gente tem que falar dela. Vamos entrar então na Inglaterra. Então, a Inglaterra, pessoal, a gente já viu isso aqui, ó. Guilherme, o Conquistador, funda o chamado Reino Inglês. Ele era o Conde de Anjou, ó, Henrique II consolida. É por isso que eu tenho a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra. Porque muitos senhores franceses eram donos de terras na Inglaterra. E muitos senhores ingleses eram donos de terra na França. Então é como se fosse França e Inglaterra um grande e único país. Tá? Então tinha essa característica, beleza? Moçada, isso aqui esquece, já vimos. Tá? E não é muito cobrado em prova, é só para a gente ter um start, um gatilho. Tá? Aí a gente viu a figura do João Sem Terra e do Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, aqui pessoal, participou da cruzada e nela veio a morrer. E o João Sem Terra, seu irmão, teve que aceitar a Carta Magna, aquela carta que limitou os poderes do rei. Então esse aqui morreu numa cruzada, tá? E esse aqui assumiu, mas recebeu a Magna Carta, tá ok? Beleza? Já vimos também em sala. Aí a gente entra no que interessa para a aula de hoje. Aqui nós estamos fortalecendo o absolutismo. Vamos voltar rapidinho para a França? Absolutismo francês. Luís XIII fortaleceu. Luís XIV consolidou e apogeu. Na Inglaterra, olha aqui, pessoal, quando que o absolutismo começa a ser construído. A famosíssima Guerra das Duas Rosas. A rosa vermelha Lancaster e a rosa branca York. O que essas duas famílias estão fazendo? Brigando pelo poder.
Aí a família Lancaster e a família York resolveram parar com a guerra. Como? Casaram seus filhos. Então você tem aqui, ó, o Henrique VII, que vai assumir como rei, e ao invés de falar dinastia Lancaster ou York, as duas famílias se fundiram e dessas duas famílias nasceu a dinastia Tudor. Então, olha que muito emblemático isso, pessoal, aparece muito em prova. Qual a família mais famosa da França no absolutismo? Bourbon. Qual é a família mais famosa da Inglaterra no absolutismo? Tudor. Bourbon e Tudor. Aqui, Tudor. Beleza? Mas Henrique VII não é o mais famoso. O mais famoso é o seu filho, Henrique VIII. E o Henrique VIII, pessoal, foi aquele que se separou de Catarina e se casou com Ana Bolena. E ele argumentou que a Catarina não lhe dava um herdeiro homem, ele então queria o quê? Se separar da Catarina. Então, ao se separar da Catarina, o que o Henrique VIII fez? Fundou uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Aí, turma, você precisa conhecer essa lei. Ato de supremacia. O que é o ato de supremacia? É uma lei que coloca a Igreja Anglicana como a principal igreja, a única da Inglaterra. E quem era o chefe da igreja anglicana? O rei, supremacia. Então, turma, o grande nome, Henrique VIII, dinastia Tudor, mas a grande figura da dinastia Tudor é a sua filha Elizabeth I ou Isabel I. Elizabeth I, Isabel I. Aqui, ó, pessoal, a família então Tudor, com esta mulher, se consolida e consolida o poder da Inglaterra. Pessoal, a Elizabeth I, olha o que ela faz. Ela dá o primeiro passo para colonizar os Estados Unidos. Ela entra em guerra com a invencível armada Espanha e ganha. E ela consolida, olha só que legal, o absolutismo, o mercantilismo e o anglicanismo. Então, a Elizabeth I, ou Isabel, é a mesma pessoa, ela é o grande nome do absolutismo inglês. William Shakespeare viveu essa época. Gente, vamos fechar agora então? Com relação à França, ó, Luís XIII e o apogeu Luís XIV. Com relação à Inglaterra, Henrique VIII consolida e Elizabeth I vive o momento mais importante da dinastia Tudor. Beleza? Fechamos então aqui, pessoal, o absolutismo. Como a gente, essa parte final mais chatinha de França e Inglaterra, a gente tinha que trabalhar um pouquinho com ela. Beleza? Galera, beijo grande e até a próxima.